Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Chegamos no último dia do nosso congresso, coisa boa. Para quem esteve em todos os domingos, para quem veio só uma vez, para quem está aqui pela primeira vez, você mulher, tome posse da palavra de Deus para a sua vida. Esse congresso, ele não existiu e não nasceu no coração da pastora à toa. Deus tem um olhar especial para com as mulheres, me perdoe os homens, mas Deus tem um olhar especial para conosco. E antes de eu iniciar a ministração, a palavra, a nossa conversa, o nosso bate-papo, Deus tocou no meu coração ali para que eu pudesse falar para cada mulher aqui. Olha aqui para a titia, dentro dos meus olhos. Você é especial. Quem te disse que você não é especial? Quem te disse que você não é valorosa? Quem te falou que você não pode todas as coisas debaixo do teu Deus? Se você, durante toda a sua vida, até o momento de você estar aqui, você ouviu coisas que te colocaram para baixo, que te deprimiram, que te trouxeram baixa autoestima, Deus manda te dizer que Ele é o eu sou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que você precisa se conectar e se apropriar da palavra de Deus para a sua vida. Se aproprie do transbordo de Deus. Se aproprie do que Deus tem para você e tome posse. Mulher, falo para você. Levanta essa tua cabeça. Olha para o céu e veja a grandiosidade do teu Deus. Não tem depressão, não tem baixa autoestima, não tem palavra negativa que te possa te prender diante do poder e diante dos propósitos que Deus deseja para a sua vida. O congresso se encerra hoje, mas as ministrações não vão se encerrar. Tudo que foi aprendido, tudo que foi falado, tudo que foi ministrado aqui é para que você coloque isso em prática e você entenda que você tem poder dentro de você. E esse poder se chama Espírito Santo de Deus. Se apropria, saia da sua casa. Quando você chegar no seu lar, profetize sobre a vida do seu marido, profetize sobre a vida do seu filho, profetize sobre o seu corpo, profetize sobre o seu lar. Transborde em oração, transborde em intervenção na sua casa. Seja a área da sua vida que está amarrada, seja qualquer área. Deus manda te dizer: eu sou. Eu sou o Deus que transforma tudo. Eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Não há nada que eu não possa reverter. Não há nada que eu não possa transformar. Mas vocês, mulheres, precisam se apropriar dessa palavra. Vocês precisam profetizar por onde vocês passam. Vocês precisam transbordar em tudo que vocês determinarem. Esse é o primeiro passo para o transbordo. Esse é o primeiro passo. De nada adianta você sentar aí, se você não olhar para o teu Deus e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me criou. Eu posso todas as coisas naquele que morreu na cruz por mim. E o meu Deus diz que eu tenho autoridade sobre toda e qualquer dificuldade. Porque a partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, a partir do momento que eu me aproprio e tomo posse daquela palavra, nada pode me parar. E isso são para todas, para as novinhas, para as mulheres mais experientes. Deus manda te dizer: você é potência, deixa Deus te usar. Transborde por onde você passar. Amém? Receberam essa palavra? Toma posse, que a gente só está começando. Amém? Enquanto eu estava, a gente fez reunião com a pastora falou: você tem que me entregar isso 7 dias antes. Aí eu já tinha conversado com a Paula Gama, falei: já está tudo certo na minha cabeça. A gente estava fazendo o docinho da Bruna, na casa da Bruna. Aí eu brincando com a Paula e com a Ju, falei assim: eu vou falar isso. Falei: não pega do que eu vou falar não, que eu já vou falar sobre isso daqui, isso aqui. Aí a Paula até brincou: não vou falar sobre isso não, minha. Deus já me deu, eu vou falar sobre isso daqui. No casamento da Bruna, foi em janeiro, né? Aí, como Deus surpreende, como Deus faz, né? Não, Deus faz desse jeito. Tu pensa uma coisa, tá tudo certo, já escrevi, já sei o que eu vou fazer. Fizemos reunião com a pastora, só vou digitar. Sentei para digitar, nada saía. Mas estava tudo na minha cabeça, eu não conseguia digitar.
Eu falei, mas Deus, não é por aí não, querida. Isso aí é você achando que era o que você ia falar. Não é isso que eu quero falar para a minha igreja. Deus deu outra ideia, Deus deu outra história, Deus foi por outro caminho totalmente diferente do que eu tinha falado, do que eu tinha pensado. E aí, como Deus faz? Como é que Deus fala comigo? Deus fala com a gente de formas muito particulares, mas comigo, Deus sempre me volta ao passado. Eu falo isso para vocês. Sempre quando Deus fala comigo, Ele me faz voltar ao meu passado. Enquanto eu estava ali pensando no que eu ia fazer, levantei, não escrevi nada do que eu ia fazer, fui fazer as coisas, e Deus me voltou lá atrás. No ano de 2012, o ano, o pastor acompanhou quando eu estava com um problema na minha voz. Eu estava, vocês já sabem essa história, mas eu estava a ponto de realizar o meu sonho. O meu grande sonho de me tornar funcionária pública, de passar no concurso que eu queria. Passei pela prova prática, pela prova escrita, passei pela prova discursiva, cheguei na prova prática, fiz uma aula horrorosa. E Deus estava me lembrando disso. Mário estava comigo, esperando, a gente foi lá na Conchinchina, lá para Niterói fazer a prova prática. Eu estava de frente da banca de umas professoras da UERJ e eu tinha que dar aula para crianças imaginárias. A aula era de matemática, dei aula de português. No final das contas, faltando 1 minuto para acabar a aula, ela falou, falta 1 minuto. Foi quando eu me lembrei do meu planejamento que eu tinha preparado para a aula de matemática, não dei nada. Saí dali arrasada. Saí dali com a certeza da minha reprovação. Até porque elas não paravam de cochichar umas com as outras. E aquilo me deixou mais nervosa ainda. Eu fui a primeira de 100 e poucas meninas que estavam para fazer a prova. Eu estava lá, você é uma das uma. Vanessa Ladeira. Eu falei, caraca... Logo eu, gente, vai eu cheio de tralha para dar aula. E uma não parava de cochichar com a outra. Mário, saí da aula. Mário, e aí? Eu falei, fiquei reprovada, filho. Ele, mas já deram o resultado? Não deram, mas não precisa dar. A aula era de matemática, da aula de português. Eu dei 1 minuto de aula de matemática. Eu fiz um carnaval ali na frente. Não tem como me aprovar. Elas não pararam de cochichar uma com as outras. E isso eu estou contando para vocês o que o Espírito Santo me lembrou, tá? De cada detalhe para a gente chegar aqui na mensagem. Já vou chegar. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, foi 1 mês esperando a resposta. 1 mês, triste, indo trabalhar num lugar que eu detestava. Trabalhando 12 horas por dia nesse lugar, pegando o trem, voltando com cheio de trabalho nas costas. E eu falei, cara, eu não acredito que eu nadei para morrer na praia. Passou 1 mês. Tinha lá o quadro lá do dia que ia sair o resultado da prova prática pelo quadro da prefeitura. Tinha uma amiga minha que também estava no mesmo processo. Aquele dia me deu dor de barriga. Eu não dormi. Eu fui dar aula, não sei nem como. E eu lembro exatamente desse dia, do local que eu estava e da hora que eu estava. Eu fecho meus olhos porque eu lembro exatamente daquele momento. Essa minha amiga Nietzsche... Dionice. Ela falou, amiga, eu vou te ligar. Eu falei, me liga de qualquer jeito. Tanto se for nota baixa, como se for nota ruim, me liga. Porque aí eu não fico na expectativa. Se tu não me ligar, porque eu sei que eu fiquei reprovada. Entendeu? Se tu me ligar, eu fui aprovada. Não, me liga. Ela, tá. Tava eu dando aula. Tava eu lá no meu cantinho dando aula. Meu telefone toca. Fui pro banheiro. Deixei a turma lá. Gente, coração, ó. Na boca. Tremedeira. Ela me liga. Amiga, oi. Tu tá onde? Eu falei, onde é que eu tô? Tô na escola, tô dando aula. Mas tu tá dentro de sala? Eu falei, não, tô no banheiro. Fala logo. Deve ter tirado a nota mínima para passar a 7 para cima. Fala logo quanto foi essa nota. 4, com certeza. O teu tempo nessa escola está contado. Quando ela falou isso, meu coração viu que aí eu comecei a chorar, falando, não estou acreditando. Ela, nega, tu passou. Mas tu não passou. Sabe qual foi tua nota, Vanessa? Eu falei, sei lá, se era 7, 7,5, 8. Cara, tu passou com 9,5. Deus me levou naquele momento. Porque naquele momento, eu fui impactada. Naquele momento, eu senti o impacto de Deus na minha vida. Foi a primeira vez
E eu lembro que quando eu desliguei aquele celular, o pessoal que estava em volta, as pessoas que estavam dando aula nas outras salas que era próximo, ninguém entendia nada. Porque naquele momento eu fui impactada por Deus de uma forma tão grande que eu olhei para o céu e falei assim: quem é você? Quem és tu que muda a conjectura? Quem és tu que faz o impossível? Porque era para eu ter sido reprovada. Um dos requisitos era dar a aula exata que estava sendo pedida. E eu não dei essa aula. Quem é você? Porque eu não te conheço. Eu só ouço falar de ti. E naquele momento, irmãos, foi a primeira vez que Deus transbordou para impactar na minha vida. E aí, Deus me levou nesse momento para que eu pudesse trazer para a igreja. O nosso Deus tem uma característica muito peculiar. Ele ama surpreender. Já repararam nisso? Ele ama fazer surpresa. Eu fico imaginando, gente, Deus lá de cima assim, ó, sentado nessa hora, lá no seu trono e rindo de mim. Oh, minha linda. E eu assim, quicando. Falei, meu Deus, eu passei. Aquilo ali foi só minha primeira batalha. Depois veio a batalha da voz, né? O pastor lembra? Deus ama surpreender. Todo o processo da minha vida até aqui foi feito de surpresas. Foi feito de impactos. O tempo todo, Deus sempre transbordou impactando. E aí, eu convido vocês a abrir comigo em Êxodo 14, versículo 15. Essa passagem é uma passagem muito comum, mas eu vou provar para você na Bíblia, na palavra de Deus, como Deus transborda impactando. Deus não transborda de qualquer jeito. Ele transborda surpreendendo, impactando, fazendo o impossível, o improvável acontecer. Nós temos várias pessoas aqui que são provas disso. A bonitinha ali, olhando para minha cara, né, Bruna? Cadê Josias também? Josias, né? O improvável. A varou ali, ó, entrou pela porta, ó. Deus mandou o improvável, o impossível acontecer. E aí eu convido vocês a ler comigo em Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escurecida para que aqueles e para estes, não, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente
dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram para o meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Quer prova mais cabível e mais impressionante do que isso daqui? O povo de Israel viu o transbordo de Deus acontecer na frente deles. Eles foram impactados. E a palavra diz, se você seguir mais adiante, que Moisés louvou, que Miriam dançou, que eles ficaram maravilhados diante do transbordo de Deus e diante da surpresa que Deus fez dentro de algo que era impossível. Eles poderiam ter seguido outro caminho, mas Deus determinou que eles seguissem por esse. Porque Deus queria que eles fossem impactados e entendessem a grandeza que é do Senhor. Então, dessa forma, nós começamos com o primeiro tópico: o impacto que gera transbordo. O transbordo é algo específico de Deus. Só Deus pode te fazer transbordar e só Deus pode te transbordar. Geralmente acontece no instante em que nada, preste atenção aqui, absolutamente nada é possível fazer. Deus transborda no impossível. Deus transborda de forma impactante no improvável. E quando eu falo para vocês o improvável, e quando eu falo para vocês a sensação de ser impactada por Deus, é a sensação do coração acelerado, é a sensação do arrepio, mas não é uma coisa carnal, é aquela sensação de que você sabe que você está sendo tomado pela presença de Deus, é quando você perde o fôlego diante de alguma situação do qual você é surpreendido por Deus. Bruna, quando tu casou, quando tu entrou, viu o varão aí, ó, na tua frente, coração acelerado, sensação de falta de ar, porque você estava vendo o improvável, o impossível acontecer. Eu lembro uma vez, eu vou sempre citar porque eu lembrei, casamento do Josias. Débora, Josias, coitado, falava várias vezes: Vanessa, ora por mim. Eu preciso, eu falei, calma, varão que vai aparecer, que não sei o quê. Quando eu vi esse garoto lá na frente, eu falei, vai cair, vai ter um treco. Aí eu falei, Mari, certeza que Josias vai debulhar em lágrimas, vai passar mal. E eu fiquei só olhando para tu, Débora, desculpa, mas acho que todo mundo da igreja olhou para esse garoto. Ficou todo mundo... E a gente olhando para ele, e eu via que naquele momento, ele tinha sido impactado por Deus. Porque ele viu o improvável acontecer. Ele viu Deus fazer a surpresa que ele tanto tinha prometido. Ele não chorou, mas via nitidamente que ele estava nervoso, que ele ficava assim. E quando viu a noiva dele entrar, a promessa de Deus e o sonho dele se realizar, ele estava diante do impacto de Deus, diante da surpresa de Deus, diante de algo que era improvável aos olhos humanos. E é isso que Deus deseja. É assim que Deus faz. Deus transborda para impactar. Sabe aquela sensação de extasia?
aquela sensação de felicidade, aquela sensação, eu lembro disso, e foi isso que o Espírito Santo me lembrou. Que sensação eu estava naquele momento? Eu falei assim, gente, a última agora que eu tive essa mesma sensação foi quando eu passei no mestrado, que foi algo impossível, eu estava reprovada. Eu estava reprovada, a lista já tinha saído, eu já falei isso para vocês. E aí eu lembro que eu liguei pro pastor, eu fiquei igual uma barata tonta no shopping, assim, meu Deus, para onde eu vou? Meu Deus, eu passei. E eu já contei isso para vocês, eu estava indo para a consulta da neuro, eu estava com os papéis, fiz um monte de exame de cabeça, estava com problema de cabeça, eu cheguei lá rindo, a mulher não entendeu nada, falei, maluca, testado, maluca. Vai tomar remédio tal, porque tu não tá bem não. E a mulher rindo, tu tá rindo de quê? Eu falei, não, moça, eu não tô rindo nada demais não, porque eu recebi uma notícia que, mas tá tudo bem comigo, com a minha cabeça? Ela, tá tudo. Aí eu falei, glória a Deus, me dá minhas coisas aqui, que eu vou para casa, que eu não tô nem acreditando. A mulher não entendeu nada. E aí eu liguei pro pastor, liguei para todo mundo, e eu lembro que quando eu entrei no carro, que Mário me pegou, Mário colocou um louvor, aquele do Tom Carf, porque ele faz infinitamente mais. Gente, ali eu senti o impacto de Deus. Porque eu chorei igual uma criança. E mais uma vez eu fiz a pergunta, quem és tu? Que Deus é esse que muda a estrutura, que tira o improvável e faz acontecer. Eu não consigo ainda aprender. Me perdoa porque tem vezes que eu não acredito. Me perdoa porque tem vezes que eu ainda não tenho fé o suficiente. Me perdoa, Pai, porque tem vezes que eu anulo e eu esqueço o que o Senhor fez na minha vida. E diante de uma dificuldade, eu ainda acho que o Senhor não pode mais me impactar. Diante de uma dificuldade, eu acho que o Senhor ainda não pode mais transbordar. E ali eu orei a Deus e eu chorei, gente. Eu chorei, porque eu estava reprovada. Dessa vez eu estava mesmo. A lista saiu, já passou 2 semanas, muda tudo, muda a lista. Desiste um, sai outro, entra a Vanessa. E, irmãos, fui a penúltima. Eu falei, não interessa. Chego lá na aula, o professor não quer saber qual foi minha nota, só quer saber que eu entrei. Se eu entrei na raspa do tacho, entrei. O meu Deus me colocou lá. E não interessa, eu fui impactada, eu fui surpreendida por Deus. Não quero saber se foi em primeiro ou em último. E aí uma pessoa muito próxima de mim, quando eu passei, falou assim, você passou em que lugar? Eu, Satanás, não vai tirar minha bênção, não. Não vai tirar o meu impacto, não. Tu não vai estragar a surpresa do meu Deus, não. Eu falei assim, bonitinho, deixa eu te falar. Passei em penúltimo, mas passei. E quando tu chega lá na universidade, ninguém te pergunta em que posição você passou. O que interessa é a sua dedicação com a sua pesquisa. O que interessa é quanto que você vai se dedicar diante daquilo que colocou nas suas mãos. Por isso que no meu exame de qualificação, que é a primeira etapa obrigatória, dentro de uma universidade pública, Biel sabe disso, que muitos não acreditam em Deus, que muitos exaltam santos de matriz afro-brasileira, e a gente deve respeitar, mas eu pedi licença, eu falei assim, peço licença à banca, mas diante do meu conceito de fé e de espiritualidade, eu hoje abro o meu exame de qualificação exaltando ao meu Deus. Porque foi Ele que me colocou aqui, foi Ele que abriu essa porta. E não seria justo eu não agradecer primeiramente a Ele. A banca toda, lá as doutoras, PhD, todo mundo quieto. E deve ser respeitado, porque é o meu Deus que impacta e que transborda na minha vida. E que deseja transbordar, impactar na sua vida também. Tome posse disso. O impacto vem carregado de surpresas. Deus nos surpreende para que nós tenhamos certeza do seu amor e da sua misericórdia. Se Deus não te surpreendesse, porque eu acabei de falar que a surpresa vem diante de algo improvável, vem diante de algo que você não tem mais a capacidade de fazer, e Deus vai lá e te impacta. Deus transborda e te surpreende. Se não existisse a surpresa de Deus, será que todo mundo estaria aqui? O que te move estar aqui hoje na igreja? O que te faz todo domingo estar aqui, quarta-feira, buscar, assistir? O que te move? O que me move, eu acredito que vocês também, foram as surpresas que eu tive de Deus. E para quem ainda não teve, que eu acho muito difícil, a certeza de que você será surpreendida e impactada por Deus. A certeza da fé.
É isso que faz e que é isso que Deus deseja. Porque se Deus não nos surpreendesse, nós não estaríamos aqui. Então isso é uma característica de Deus. Ele ama surpreender. Eu acho que ele fica lá dissimulando a bichinha lá, Liliane, desesperada. Vanessa, vamos orar para eu tomar posse do negócio da chefia. Eu falei, eita, varocal. E deu lá de cima, calma, bonita. Não, fica ansiosa. Deixa que eu faço tudo no meu tempo. Vai orando, vai buscando. Pode levar 5, 10, 15, 20 anos. Não sei. Vai orando. E Deus fica lá de cima assim. Mal sabe ela que eu vou fazer, vai ficar bobinha. O Mário fica assim, tem umas coisas assim pensando de Deus. Mas ué, gente, por que eu tenho que pensar que Deus... tudo bem, ele é o alfa, o ômega, o todo-poderoso, mas eu falei para vocês que ele também é Deus de sentar no meio e fico junto contigo e conversar com você. Ele é Deus que se empodera, mas ele é Deus também, que abraça você, que te faz carinho, que te faz cafuné. Deus é assim. E aí, irmãos, a gente chega no segundo tópico. O impacto que anula a autossuficiência. Tá achando que você pode tudo sozinho? Tá achando que você pode tudo sozinha? Ah, que linda, deixa eu te falar. Não pode não. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Irmã Vanessa, é balela, sabe por quê? Tem um monte de gente aí no mundo, que lutou e chegou onde queria. O pastor já cansou de falar aqui que nós temos 12 áreas da nossa vida? Nós estamos falando de exemplos de pessoas que às vezes, porque as promessas de Deus são para todos, eu falei justamente isso hoje com a minha mãe. Por que algumas pessoas, fé, a pessoa tem fé, é realizado. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o transbordo. Quem está lá fora tem isso não. Quem está lá fora não tem a experiência de ser surpreendido por Deus. Pastora, Débora, irmã Marisol. Quem está lá fora não tem isso. Quem vive a experiência de ser impactado é somente quem deseja estar na arca. É somente quem deseja se submeter à voz e à vontade de Deus. Então o transbordo serve e Deus nos transborda e Deus nos faz surpreender para que nós vemos assim, tu só passou no mestrado, bonita, porque eu mudei a lista. Tu só conseguiu a aprovação na prefeitura porque eu confundi a mente da banca e fiz elas acharem tua aula maravilhosa, ao ponto de te dar 9,5. Mesmo nós dois sabendo aqui na intimidade, tu tinha feito uma aula muito boa, não. Tire a autossuficiência de dentro de você. Outro dia, eu estava conversando com o Mário falou, Vanessa, já parou para pensar o quanto que a gente é abençoado? Porque, tipo assim, às vezes a gente se depara com algumas pessoas que estão na luta, mas Deus abençoa tanto, eu fui com isso para casa. Por quê? Claro que eu tenho as minhas lutas. Mas por que Deus me abençoa tanto? Eu sou muito abençoada. E aí Deus me falou sobre isso. Porque você nunca se sente autossuficiente. Você sempre é grata. Você sempre mostra para mim que você depende de mim. Irmãos, não sou perfeita não. Quem está comigo aqui na classe Nova Vida, lá em cima, eu canso de falar. Eu erro, eu falo aqui dos meus erros, eu falo aqui das minhas lutas. Eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre gratidão. Eu estou falando sobre reconhecer a dependência em Deus e anular a autossuficiência. Se você entra aqui hoje achando que eu posso, eu tenho capacidade de criar os meus filhos sozinha, eu tenho capacidade de dominar o meu marido, eu tenho capacidade de mandar e desmandar, eu posso. Tira isso dentro de você, porque isso nunca vai te permitir que você seja impactada por Deus. Isso nunca vai fazer com que Deus te surpreenda. E a surpresa de Deus é maravilhosa. Viver debaixo das surpresas de Deus, sendo impactada e transbordada. Eu falo para Deus assim, eu quero que esse sentimento se repita até minha velhice. Que eu estava falando com Deus assim, Senhor, que eu venha morrer bem velhinha, tá? Não estou pedindo para morrer agora não. Mas assim, que eu morra bem velhinha. Mas assim, eu quero morrer sentindo a tua presença. Assim, se puder dormindo, tá? Assim, se quiser levar eu e Mário junto, porque eu não quero ficar lá. Ele é chato, eu sei, tá, meu marido, te amo. Mas eu não quero ficar sem ele. Então, tipo assim, bota a gente pra morrer lá por 109 anos. Assim. Eu morri, ele morreu. Ah, bom, morreu, acabou. Aí Vicente se vira, problema do Vicente. Mas a gente já foi, vou voltar pra casa. E aí eu fiquei brincando com o dedo. O Mário falou, Vanessa, tu não regula bem não. Eu falei, tô falando sério. E eu falei, eu quero ser impactada.
Eu quero viver essa experiência mais e mais e mais e mais vezes. Viver essa experiência da falta do fôlego, viver essa experiência da alegria, viver essa experiência do choro, viver essa experiência de vir aqui, ó, enfiar a cara no pó e chorar, e pular, e dançar, e suar, e se descabelar, e tirar, e a maquiagem cai, e aí tu vai, não interessa. Eu estou sendo impactada por Deus, eu estou sendo transformada por Deus. Deus está me transformando, Deus está mudando a minha vida, a minha conjectura. É isso que Deus quer, avivamento, igreja. É isso que Deus deseja, mulher, olha para cá. Deus deseja te avivar. Deus deseja te usar. Deus deseja te transformar. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Larga todo medo, larga toda ansiedade, larga todo estresse, larga toda baixa autoestima, larga toda palavra negativa que foi lançada sobre a sua vida. E tome posse, você não é autossuficiente. Você depende de um Deus que te ama. Você depende de um Deus que entregou o seu filho na cruz por você. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre a morte de Cristo. Um artigo científico. E que eles explicavam como Cristo morreu. Cristo foi pregado na cruz. Cristo sofreu antes várias torturas. Ele não chegou lá bonitinho. Ele já sofreu. Ele já estava lá, pedaço de carne viva. Era órgão já exposto. Ele foi dessa forma para a cruz. E nesse artigo falava que eles analisando, né, os teólogos, os arqueólogos, os históricos, que Jesus ficou cerca de 6 horas daquele jeito. E aí, cientificamente, eles falam que ele sofreu um negócio lá, eu não sei explicar, o pessoal da área da saúde deve saber melhor. Que quando ele respirava, tentava respirar, o sangue entrava no pulmão, faltava o ar, então ele tentava aliviar e aquilo ali, a pressão, ia para a perna, alguma coisa assim. E quando a Bíblia fala sobre o suar sangue, a ciência explicou por que isso aconteceu. Nós estamos falando de um Deus que entregou o seu filho e que morreu da pior forma possível por você. E aí você está aí sentada, você mulher, sentada, olhando para a titia aqui, achando que você não é valorosa, que o teu Deus não pode te impulsionar, que o teu Deus não pode te fazer transbordar. É sério isso? Você ainda se considera um nada? Você ainda se apropria das palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida? Seja pai, seja marido, seja quem for. Olha para a cruz, levanta essa tua cabeça. Deus deseja te impactar. Esse congresso aqui é para que você saia daqui impactada. Esse congresso aqui é para que você saia daqui transformada. E que você entenda quem é o eu sou. O teu Deus é o alfa, o ômega, o início, o sim e o fim. É o Deus que faz todas as coisas. Reconhece isso. Levanta essa tua cabeça. Está repreendida a depressão. Está repreendida a ansiedade. Está repreendido tudo aquilo que anula o teu direito de ser filha. Não anula o teu direito de ser filha e filho de Deus. Não anula aquilo que Deus projetou para a sua vida. E deixa Deus transbordar para impactar na sua vida. Amém? Não perca, segredo, a memória dos momentos em que você foi impactado por Deus. Josias, nunca esqueça quando a Débora entrou no altar. Bruna, nunca esqueça quando você entrou no altar. Quando você subiu, entrou para casar. Nunca esqueça. Eu lembro que a irmã Cara aí, ó, quando você falou que a Camille foi curada, nunca esqueça disso. Nunca esqueça das maravilhas que Deus fez na vida de vocês. Porque isso vai fazer com que você sempre tenha gratidão. E isso vai fazer com que você sempre reconheça a sua dependência em Deus. A chave de tudo está aqui, ó. Nisso que eu estou falando para vocês. Não perca da memória a memória dos momentos em que você foi impactado por Deus. Isso gerará gratidão. A gratidão, preste atenção, gerará o temor
anulará a autossuficiência e abrirá portas para que você viva sendo surpreendida por Deus constantemente. A falta de memória, quando você esquece o que Deus fez por você, produz ingratidão. Murmuração. Tá murmurando por quê? Se Deus fez tanta coisa na tua vida. Tá olhando para mim, tá com saúde. Passou por um Covid. Passou por uma pandemia que 600 mil morreram. Tá olhando para mim, tá murmurando por quê? Naquela época, eu lembro que eu estava lá com o Vicente pequeno, um medo. Comecei a tossir, falei, Deus tenha misericórdia. Oh, Deus, eu não posso. E meu pai fazia exame em cima de exame. O exame estava tudo negativo. Impossível, eu estou com Covid. O exame deu o quê? Deu negativo, mas eu estou com falta de ar, não estou sentindo nada. Falei, para, e aquela preocupação, aquela coisa, eu com um filho pequeno. E aí Deus me fala, está viva. Te mantive viva. Está murmurando por quê? Não anula da sua memória as vezes que eu te impactei. Não anula da sua memória os momentos em que eu fiz na sua vida e eu te mostrei quem era eu. Que eu sou, que eu mando, que eu desmando, que eu tiro, que eu coloco, que eu faço acontecer, que eu não faço acontecer, que eu abro portas onde não existe entrada, que eu abro janela onde nem existe porta. Nunca tire da mente de vocês as memórias e os momentos em que Deus te surpreendeu. Amém? É isso que vai te manter vivo e conectado com Deus. E quando você perde da memória esses momentos, você tem a falsa sensação da independência. Você esquece o que Deus fez para você e aí você começa a falar assim, pô, isso aqui eu moro, eu consigo fazer. O que mais tem dentro do meio acadêmico, não sei se Biel percebe isso, são professores que se acham deuses, não é, Biel? Principalmente nas universidades públicas. Isso aí. Quando chega no PhD, então, irmão, tem que falar tudo. Vai entrar a professora, mestre, doutora, PhD, não sei o que, fulana de tal. E aí entra. Parece estar pisando em ovos. Eu falei, gente, em nome de Jesus, eu quero chegar nisso daí, mas Deus. Fala assim, Vanessa Ladeira. Eu falei, oi, gente, tudo bom? Vambora pra aula, vambora, pá. Essa pessoa, provavelmente, tem a sensação da falsa independência. E eu nunca quero ter isso. Eu nunca quero que Deus tire do meu coração os momentos em que eu enfiei minha cara no pó, em que eu chorei, em que eu clamei, em que eu gritei, em que minha alma clamou a Ele. Momento de dor, de tristeza. Momento em que eu achava que não havia possibilidade. Que Deus nunca tire de mim isso. Que eu nunca perca isso. Era isso que mantinha Davi segundo o coração de Deus. Davi era grato. Davi vacilava pra caramba. Davi errava muito. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi era grato. Quando Davi tinha que enfiar a cara no pó, rasgava as vestes, ele fazia numa proporção ainda maior do pecado dele. E isso agradava a Deus. Ele era sempre grato a Deus. E ele sempre estava propício para que Deus transbordasse e impactasse na vida dele. Então tome posse, irmã, dessa palavra. Tome posse do que Deus deseja. Tanto as mulheres quanto os homens também. Porque a palavra daqui serve para todos e todas. O congresso é para as mulheres, mas você, homem, tome posse dessa palavra. Permita ser impactado por Deus. Levante essa tua cabeça. Veja o homem valoroso que você é. Tome posse da sua casa. Seja o sacerdote do seu lar. Seja a autoridade da sua casa. Projete sobre a vida dos seus filhos. Profetize sobre a sua casa. É isso que Deus deseja. Mas tudo isso não acontece ao acaso. Tudo isso não acontece num passe de mágica. Aí entra o pulo do gato, que é o que a pastora está falando desde o começo, que a irmã Tânia falou, que a irmã Cristiane falou, que todas as outras mulheres que passaram aqui em cima falaram. Quer ser impactada? Quer ser impactado por Deus? Deseja viver o algo novo. Isso não vai acontecer num passe de mágica. Isso não acontece, tipo assim, Deus é misericordioso, irmão. Mas Deus está aqui, ó. Ele não é invasivo, não.
Ele não vai sair arrombando tua casa, entrando. Ô, Simone, vou fazer aqui na tua vida. Vou te surpreender hoje. Vou impactar, babá. O primeiro passo quem dá é você. O passo ele já deu. O segundo, quem dá é você. Quer viver sendo surpreendida por Deus? Quer viver sendo impactado? Quer sentir isso que eu sinto? Vira e mexe. Essa falta de ar, essa sensação de alegria, essa vontade de chorar, essa sensação de agradecimento, de gratidão, que é uma coisa... Outro dia eu lembro, quando eu estava nesse processo, nunca mais esqueço isso. Eu estava nesse colégio que eu não queria estar. Diante dessa situação, já tinha recebido, mas eu estava já no problema da voz. Passei, vi que Deus era comigo, fui fazer o exame de voz, o médico falou, querida, tu entra em qualquer lugar, menos na prefeitura do Rio com essa voz. Eu tinha fenda, eu tinha calo, eu tinha tudo nas cordas vocais. E aí o médico falou, tu entra em qualquer lugar, mas na prefeitura tu não entra nunca. E lá vou eu de novo. Naquela hora, eu esqueci do que Deus tinha feito comigo na nota. Chorei. Falei, Senhor, eu lembro que tinha uma irmã na Monte Oreb que ela tinha sido curada de câncer. E eu falei assim, Deus, eu lembro que eu fui no Daltal fazer esse exame. E eu falei assim, Deus, tu és o Deus do impossível. Tu curou a fulana de câncer. Tu pode me curar das cordas vocais. Eu não acredito, Deus. Aí vai eu reclamar. Eu não acredito, reclamar. Deus, ô, menina boba, para de reclamar. E aí passa pelo processo. Fica reprovada na primeira. Fica reprovada na segunda perícia médica. E como Deus é maravilhoso, Deus sempre vai nos testar até o último minuto. Deus falou assim, linda, não vou deixar você passar de primeira não. Porque se você passar de primeira ou de segunda, você pode achar que foi teu esforço. Eu vou deixar você chegar no último momento. E eu passei. E se eu dizer para vocês que eu passei com um calo desse tamanho. Que a fono olhou para mim e falou assim, se eu te passar, tu me promete que tu vai estar aqui de 2 em 2 meses. Eu, claro, durante 2 anos. Aí eu, com certeza, ela, mas não vou te dar resposta não, que eu vou pensar. Passei com calo. Passei com fenda, naquela época eu não era assim não, tá? Eu mudei até meu jeito de ser. Eu era introvertida, assim, que eu não podia falar. O fono falou, muda a tua personalidade, porque se você falar, tu não vai curar isso nunca. Fala baixo, centrada, medita, lê a Bíblia, ora, faz o que tu for fazer, mas tu precisa ser, uma lady. Tem que mudar, senão tu vai piorar isso daí, tu não vai conseguir melhorar nunca. E naquele momento eu entendi que eu precisava viver o novo. O algo novo. E que Deus não me impacta. Deus não impacta do nada. Deus impacta a partir do momento em que você dá legalidade para que Ele venha impactar na sua vida. Deus deseja impactar ao longo de toda a sua existência. Seja na presença dEle, na realização de um sonho, na cura de uma doença, na concretização do impossível. É como uma via de mão dupla. Para que essa característica de Deus, que Deus tem essa característica de querer te surpreender, de querer te fazer surpresa, para que essa característica seja realizada na sua vida, é preciso que você marche e obedeça sem olhar para trás. Aqui está o segredo de tudo. Hoje Deus deseja e te diz, eu quero impactar na sua vida. Eu quero transbordar na sua vida. Mas eu quero que você estabeleça algo novo.